De antemão, galera, eu queria colocar a proposta da aula de hoje. Durante esses dias, no Facebook, no e-mail, enfim, até na sala de aula, alguns alunos tentaram opinar. Professor, ensina mais PowerPoint, ensina mais Excel, enfim. Galera, hoje é uma aula onde eu tenho que colocar para vocês os pontos mais importantes, onde a gente, de fato, tem que tentar acertar as questões da prova, né? Então, para isso, eu vou estar abordando os assuntos mais importantes de cada tópico do edital e as novidades, aquilo que pode aparecer como uma pegadinha, enfim. É uma aula de intuição, é uma aula de querer, realmente de querer acertar. Não que a gente vá conseguir acertar 100%, mas é a aula que eu estou acreditando aí e tentando fazer o melhor para vocês. Bom, então vamos começar falando sobre software. O edital traz software e hardware. O que pode cair sobre software? Bom, galera, a essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que o hardware é a parte física do computador e que o software são os programas, é a parte lógica, os programas, as instruções que a gente alimenta a máquina para que ela possa executar tarefas. Agora, o software ele pode ser classificado como básico, utilitário ou aplicativo. O que é um software básico? O nome sugere, indispensável para o funcionamento da máquina, né? No caso, um exemplo de software básico que está no edital é o Windows 7. É um sistema operacional. Qualquer sistema operacional é um software básico, né? O Linux, o Android, há uma diversidade de sistemas operacionais. Mas o que está no edital é o Windows 7. Então, vale a pena destacar isso. Agora, programas utilitários, eu coloquei no exemplozinho que são bons para a máquina. O que eu quero dizer com bom para a máquina? Pensa aí. Alguém gosta de antivírus? Duvido. Vocês têm que usar o antivírus, né? Porque é necessário para segurança da máquina. Mas o antivírus deixa o computador lento, tem que ficar atualizando, alguns são pagos. Se não houvesse os vírus, eu não gostaria de ter o antivírus. Notem, o antivírus é um programa bom para a máquina. Tudo aquilo que é bom para manutenção, para desempenho, pode ser classificado como utilitário. Então aqui entram os compactadores de arquivo, os gerenciadores de memória, todas as ferramentas do Norton, por exemplo, são consideradas utilitários. E o software aplicativo. O que é o software aplicativo? É o bom para o homem. Aqui ficou faltando, bom para o homem. O que é bom para o homem? Word, Excel, PowerPoint. Por quê? Com Word eu digito meus livros. Com Excel eu faço meu orçamento, crio minhas planilhas. Né? Com PowerPoint eu preparo minhas aulas. Então eu estou criando arquivos de dados com esses aplicativos. Galera, para a prova, se caiu uma questão colocando que o Windows é um software aplicativo que tem como finalidade gerenciar o hardware e software. Tá o quê? Errado. O Windows é um software básico. Do edital, o Windows é básico. O Word, Excel e PowerPoint são aplicativos. Todo o pacote Office é uma suíte de aplicativos. O Internet Explorer é um aplicativo. O Mozilla Firefox é um aplicativo, o Outlook, né? São programas aplicativos. Então, cuidado que o examinador pode tentar inverter o básico e o aplicativo. Você tem que prestar atenção nisso. Bom, aqui a gente está classificando o software quanto à funcionalidade. Agora, no nosso próximo slide, que está disponível para vocês, a gente tem a classificação dos softwares quanto ao licenciamento. Então, vejamos aí. Quanto ao licenciamento, um software ele pode ser de domínio público, ele pode ser proprietário ou ele pode ser livre. Cadê o livre? Não tem? Coloca aí. Galera, software de domínio público é aquele que não tem autoria. Não tem autor, qualquer um pode usar, pode modificar, pode vender, se apropriar, enfim, o software de domínio público não tem restrições. Na década de 70, 80, a maior parte dos programas eram de domínio público, né? Porque
se ganhava dinheiro com hardware. O software era visto como, lógico, necessário, mas não com essa finalidade comercial, né? Se incentivava a produção de software, enfim, o software era desenvolvido por acadêmicos, né, por cientistas, era publicado, era estimulado, e a maior parte dos programas no passado eram de domínio público. Até que começaram a ganhar dinheiro com software. Aí começaram a fazer o quê? Registrar os programas. Galera, dentre esses programas proprietários, que são aqueles que têm autoria e que podem ser comercializados, porque aí todos os direitos são do autor, né? É uma propriedade intelectual, aí passa a ser protegida por copyright, por leis internacionais aí de direitos autorais. Existem subcategorias que são o freeware, o shareware, o beta, o demo e o OEM. Galera, um freeware é um software gratuito. Aí o que eu posso colocar como exemplo de software gratuito? Questãozinha de Polícia Civil do Rio. O MSN, o Internet, são exemplos de freeware. Vou colocar com uma outra caneta para ficar melhor no vídeo. O MSN, o Internet Explorer 9, são alguns exemplos de programas gratuitos de freeware. Agora, o shareware é aquele que tem uma limitação de tempo. Eu costumo brincar nas aulas teóricas que shareware é o programa da política do amendoim. Como é que é isso? Tu tá sentado lá no boteco, passa um carinha oferecendo amendoim, ele bota um pouquinho de amendoim na tua mesa. Aí tu fala, não quero não, mas ele bota mesmo assim, vai embora. Aí daqui a pouco tu tá lá comendo amendoim e o cara volta. Bom, tu acaba ficando constrangido. Comeu e dá vontade de comer mais. O que você faz? Compra. Então a ideia do shareware é essa. Ele te dá um pouquinho, você usa por 30 dias, você usa 10 vezes, né? Você vai provar, gostar e comprar. Então o shareware ele vai ter sempre uma limitação de tempo. Depois daqueles 30 dias o programa expira e aí você tem que pagar. Bom, software beta. Caiu na prova do Ministério da Justiça em 2008. O que é um software beta? É um software inacabado. Por exemplo, hoje estão comercializando o Windows 8. Mas já estão desenvolvendo o Windows 9. E aí já tem gente usando o Windows 9 em fase de teste, né? Usuários avançados e tudo estão testando o Windows 9. Estão colaborando com feedbacks, com críticas, com sugestões. Esses carinhas sabem que estão usando um programa inacabado, que pode dar erros, né? Eles, na verdade, estão colaborando uma fase da construção do software. O software beta, então, é aquele que não está pronto, é o inacabado. Agora, o demo é um incompleto. Aquele joguinho que só tem a primeira fase. Marcelo, por exemplo, nunca descobre que é demo, porque ele fica jogando a primeira fase a vida inteira, a vida inteira. O dia que ele passar, vai ter a surpresa. Aí tem que comprar. Beleza? O demo é um software incompleto. Cuidado que a diferença é sutil, ó. Inacabado, incompleto, né? Mas eu espero que os exemplos contextualizem bem a diferença. Bom, e desses, o mais interessante para a prova, né? Porque freeware, shareware, isso já caiu há muito tempo. Um que pode aparecer aí e se tornar uma pegadinha é o software OEM. Esse programa OEM é aquele que já vem instalado de fábrica. Por exemplo, quando vocês compram um computador da Samsung numa loja, num ponto frio, numa loja, num Carrefour, numa loja conhecida. Muitas vezes o computador já vem com o sistema operacional, ele já vem com o Windows. Agora, pensa comigo, veio caixinha do Windows? Veio manual do Windows? Não vem nada. Só vem o Windows instalado na máquina, um selinho debaixo do equipamento indicando a autenticidade daquele Windows e pronto. Esse é um Windows OEM. Ao invés do montador, que é a Samsung, comprar
uma caixinha de Windows para cada computador que sai da loja, ele contrata com a Microsoft, compra milhares de licenças, instala nas máquinas e aquela versão, aquele sistema operacional só serve para aquele equipamento. Galera, é interessante falar do OEM porque ele vem pré-instalado de fábrica e ele é ativado automaticamente. No caso do Windows, você está usando o teu computador. Automaticamente o teu Windows vai ser ativado. Você tem 30 dias para ativar o Windows. Mas na versão OEM, ele vai coletar dados da tua máquina, ele vai coletar seriais do processador, ele vai coletar informações da tua máquina, vai enviar para a Microsoft e vai ativar o teu Windows. Se você, amanhã ou depois, tiver algum problema com a máquina e quiser usar aquele HD, aquele Windows em outro computador, ele vai detectar que o Windows passou a ser o quê? Pirata. Ele vai detectar a ilegalidade do software. O OEM, ele é para aquele equipamento. Se você tira da máquina, ele já deixou de ser lícito. A licença se perdeu. A Microsoft tem esse MPA, isso já caiu em prova da Fundação Carlos Chagas no ano passado, que é um mecanismo de ativação do produto anti-pirataria. Esse mecanismo foi muito criticado, porque ele envia informações da máquina para a Microsoft. Mas nas versões OEM, isso é incondicional. Beleza? Então, é importante saber que o OEM é só para aquele equipamento, já vem de fábrica. Se eu tiro aquele disco, se eu levo para outro computador, eu não estou autorizado a continuar usando aquilo. E é interessante saber que a Microsoft tem um sistema anti-pirataria chamado MPA. Ok? E que no caso das versões OEM, é ativado automaticamente de forma o quê? Incondicional. Beleza? Agora, o que é o software livre? O software livre é aquele que tem autoria, mas que o autor decidiu conceder liberdades para que as pessoas possam estudar, modificar, melhorar o programa. O software livre permite que ele seja distribuído gratuitamente, vendido, enfim. A principal restrição do software livre é que ele não pode deixar de ser livre. Ou seja, o programa livre não pode se tornar proprietário, ele vai ter que ser livre a vida inteira. Essa é a principal característica. Galera, embora não caia software livre no edital, cai software. Ele pode perguntar. Ele pode formular uma questão colocando que o Windows 7 é um software livre. Aí vocês vão ter que marcar que a questão está o quê? Errada. O Windows 7 é um software proprietário e comercial. O Word, Excel, PowerPoint são softwares o quê? Proprietários e comerciais. O Internet Explorer é um software proprietário gratuito, é um freeware. Diferente do livre. Agora, no edital, cai o Mozilla Firefox. O Firefox é um software livre. O Thunderbird, que é o programa de correio eletrônico, é um software livre. Esses desenvolvidos pela Fundação Mozilla, todos são o quê? Livres. Então, embora não esteja explícito no edital software livre, o examinador pode criar uma questão envolvendo os programas do edital e questionando acerca do licenciamento. Do edital, o Windows é um software proprietário e comercial. Word, Excel, PowerPoint, proprietário e comercial. Internet Explorer, freeware. MSN, freeware. Mozilla Firefox, livre. Mozilla Thunderbird, livre. Ok? Então, fechamos essa partezinha de software. Vamos falar um pouquinho agora sobre hardware.
É um pouquinho de cada coisa. Bom, começando a falar sobre hardware, a gente vai pensar na parte física do computador dividida em três blocos, que seriam os dispositivos ou periféricos de entrada, o computador propriamente dito, com a placa-mãe, com o processador, com as memórias, e os dispositivos ou periféricos de saída. Então, vamos começar falando sobre os periféricos de entrada. Lembrando que periféricos são equipamentos que estão o quê? Ao redor da máquina. Galera, teclado, mouse, trackball, scanner, webcam e microfone são o quê? Somente de entrada. São exclusivamente de entrada. O que é isso? Periférico de entrada é todo equipamento que envia informação do homem para a máquina. Qualquer peça que você use para enviar uma informação para a máquina é classificada como uma unidade de entrada, um dispositivo de entrada, um periférico de entrada. Então, o homem usa o teclado, a gente digita, a informação vai entrar. Galera, mouse, trackball, touchpad, são todos equivalentes. Como assim? Permitem apontar informações na tela, né? O mouse, todo mundo está acostumado. Trackball soa mal. Mas quem tem um Motorolazinho daqueles telefonezinhos BlackBerry, tem uma bolinha. Aquela bolinha é o trackball. O trackball é como se fosse um mouse antigo virado de cabeça para baixo. Uma bolinha para você mexer na bolinha e o ponteiro se deslocar na tela. Os laptops velhos tinham trackball. Agora os laptops têm um touchpad para você passar o dedo. Então, aqui eu tenho equipamentos somente de entrada com funcionalidades o quê? Equivalentes. A única coisa que pode pegar na prova, gente, é o nome. Então, eu só quero passar para vocês que o trackball e o touchpad substituem o quê? Um mouse. O scanner é equipamento que vai digitalizar imagens, textos, fotos, vai passar informações do papel, do meio físico para o computador. Senhores, o que vale a pena falar sobre o scanner? Eu posso pegar uma página, um texto, é muito rápido, não tem outro jeito, eu tenho muita coisa para falar, né? Eu posso pegar um texto e escanear, digitalizar, vai passar para o computador, vai virar uma imagem, aquele texto vai virar uma figura, um arquivo, TIFF, GIF, JPEG, vai virar uma imagem. Tem como passar esse texto do arquivo de imagem para o Word, para eu poder alterar o tipo de letra, tamanho, apagar? Tem como editar um documento escaneado? Sim ou não? Sim, através de um programa denominado OCR. O quê? Olha aí, gente. O scanner pode utilizar um programa chamado OCR, que é o programa que faz o reconhecimento óptico de caracteres. Isso também já caiu bastante em prova. Reconhecimento óptico de caracteres. Ainda bem que a gente pode assistir a aula depois, porque tá rápido, aí assistindo depois eu vou anotando. Galera, o OCR, ele permite converter as letras da imagem em texto de fato, para que possa ser editado no Word, no bloco de notas, no WordPad, enfim, em qualquer editor de textos. Beleza? Então, o que tem para falar do scanner é o OCR. Webcam. Webcam, lembre, ela só captura a imagem. Quem exibe a imagem é o monitor. Então, a webcam é um equipamento somente de entrada, é a câmera. Da mesma forma,
A máquina de fotografar digital é um equipamento que só de entrada, beleza? Microfone, outro equipamento só de entrada. Eu falo e a minha voz é digitalizada para a máquina, é um equipamento de entrada. Agora, se eu penso em periférico de saída, vamos lá. O padrão é o monitor. O que é importante saber acerca do vídeo, do monitor? As tecnologias de monitores que a gente tem. Nós temos os mais antigos, que são aqueles monitores com tubo de imagem, aquele grandão, que é o CRT, tubo de raios catódicos. O quê? Tubo de raios catódicos. Mas o mais importante é saber que o CRT é aquele velhão, grande. Bom, do CRT a gente passou para o plasma. Quem conhece televisão sabe isso. Plasma, depois LCD, que é o display de cristal líquido, e a moda agora que é o LED. Onde LED representa diodo emissor de luz. Muito rápido mesmo. CRT, tubo de raios catódicos. Tubo de imagem grandão. Plasma, display de cristal líquido e diodo emissor de luz, LED. Qual o melhor? O LED. Eu coloquei de maneira hierárquica, ok? Isso caiu numa prova do TRT do Amazonas. Vi uma questão perguntando qual das alternativas não apresentava uma tecnologia usada em monitores. Aí tinha 5 opções, essas 4 e uma errada, que era o receiver, ok? Bom, impressora. Galera, impressora pode ser... Por que é impressora de saída? Porque ela vai jogar as informações processadas pelo computador para o papel. Então ela está fazendo justamente o papel inverso, né? O papel máquina, homem. E a impressora pode ser matricial, pode ser jato de tinta ou pode ser laser. Isso caiu em 2012. Impressora laser usa toner. Impressora jato de tinta usa cartucho. Impressora matricial usa fita. Então, essas são informações interessantes acerca da impressora. E quem fala sobre impressora tem que conhecer o plotter. Porque a impressora e o plotter são equivalentes. Aliás, o plotter é uma impressora grandona. Uma impressora usada por arquitetos, por engenheiros, para imprimir em papéis A0, A1, para imprimir plantas, cartazes, faixas, banners. Então, o plotter é equivalente a uma impressora de grande porte. E a caixa de som? A caixa de som é o contrário do microfone, né? Enquanto o microfone envia informação do homem para a máquina, a caixa de som envia informação da máquina para o homem. Então a caixa de som, o alto-falante, é a unidade de saída. Notem, aqui eu estou falando de equipamentos exclusivamente de entrada e outros exclusivamente de saída. Agora, existem alguns equipamentos que são híbridos. Leandro Antunes é híbrido, vocês vão ver. Galera, híbrido de entrada e saída simultaneamente, né? Exemplo, um monitor touchscreen, um monitor sensível ao toque, que a gente tem hoje nos tablets, no iPhone, no iPad, enfim, agora tem vários equipamentos aí usando telas sensíveis ao toque. Os bancos, por exemplo, né, tem terminais de autoatendimento que você coloca o dedo na tela, são o quê? Touchscreen, ok? Você entra com a informação, com a senha lá no banco, na tela, e você visualiza o saldo, o extrato, na própria tela. Então ele é de entrada e saída ao mesmo tempo. Agora, galera, se cair monitor, é só de saída. Se falar sensível ao toque, aí sim. Se falar touchscreen, aí caracteriza o quê? Entrada e saída. O mesmo a gente tem com a impressora multifuncional.
Se cair somente impressora, é só de saída. Se aparecer multifuncional, ela além de impressora é scanner, é fax, é copiadora. Aí ela passa a ser o quê? Scanner de entrada, impressora de saída. Passa a ser um equipamento de entrada e saída ao mesmo tempo, híbrido. Galera, as mídias. Toda mídia que admitir gravação é de entrada e saída. Como assim? Um CD-ROM, ROM é Read Only Memory, somente de leitura. Se é só de leitura, a informação só está entrando no computador. Agora, se você pode gravar na mídia, ela passou a ser o quê? De entrada e saída. Qualquer gravador, é óbvio que se ele grava, pode ler. Então, qualquer gravador vai ser de quê? De entrada e saída. Quando eu penso no CDRW, se eu posso ler, posso gravar, posso apagar, é uma mídia de entrada e saída. O drive de CDRW vai ser um periférico, um dispositivo de entrada e saída. O pendrive, eu posso gravar? Então é de entrada e saída. Se ele só pudesse ser lido, que não é o caso, seria somente de entrada. Pode gravar, tudo que pode gravar, ler, é de entrada e saída. Galera, o modem. Quando eu recebo um e-mail, a informação está entrando. Quando eu envio, ela está saindo. Ele, quando recebe, demodula. Quando envia, modula. Modem, modulador e demodulador. É de entrada e saída. Beleza? Então, aqui, alguns periféricos de entrada e saída. Agora, já falamos da entrada, da saída. Está faltando falar um pouco mais sobre o computador, propriamente dito. E aí, a gente vai falar um pouco sobre o processador. Primeira coisa que a gente tem que observar sobre o processador. Ele não é nativo da placa-mãe. Como assim? Há questões que ficam perguntando o que é nativo da placa-mãe. A placa-mãe é a principal placa da máquina, né? E essa placa-mãe, ela traz originalmente alguns componentes. Eu acho isso bastante relevante. Então, vamos anotar isso aí. Componentes nativos, originários da placa-mãe. O que vem com a placa-mãe? Vamos lá. Com a placa-mãe vem os barramentos, que podem ser definidos como qualquer local por onde a informação trafega. Aí em barramentos a gente tem o barramento para o processador, a gente tem os slots e a gente tem barramentos locais, barramentos de memória, barramento local, barramento de memória. Eu não posso esquecer também das portas. Então, observem que há diversos tipos de barramentos na placa-mãe. Temos na placa-mãe também o chipset e a memória ROM. Essa memória ROM é nativa da placa-mãe. Galera, se o examinador perguntar se a memória RAM vem com a placa-mãe, a questão está o quê? Errada. Memória RAM não vem. A memória RAM é vendida em módulos, em pentes, que são introduzidos em seus respectivos slots.
Agora ferrou um monte de palavra que eu não conheço. Então, primeiro, decorar. O que vem na placa-mãe? Barramento, chipset, memória ROM, vem com a placa-mãe. Agora, podem vir também outros dispositivos on-board. Já vou sair da frente. Quais seriam os dispositivos que podem vir com a placa-mãe? Dispositivo de rede, dispositivo de vídeo, dispositivo de som. Esses demais dispositivos, se vierem na placa-mãe, são taxados de on-board. Beleza? Quer me copiar? Tá bom. Galera, conceito de barramento, mais uma vez. Qualquer local por onde trafega a informação. Esse socket é o local onde eu vou encaixar o processador. Ele é exclusivo para o processador. Então você já pode deduzir que o processador não vem com a placa-mãe, porque ele é introduzido em um barramento, né? Os slots, quem tem Atari, quem teve Atari, Master System, Mega Drive, sabe o que é um slot. O slot é para introduzir um cartucho, uma placa, né? O slot é um encaixe. Há várias questões de Carlos Chaves também perguntando o que é um slot? Um encaixe. Um termo para representar um encaixe. A sua máquina de fotografar tem um slot para o cartão de memória. É o local onde você vai introduzir o cartão de memória. No caso dos computadores, o slot padrão é o PCI. O PCI e agora o seu sucessor, que é voltado para dispositivos de maior desempenho, é o PCI Express. Ok? O barramento local liga o processador à memória RAM, liga o UCP à RAM. Os barramentos de memória ligam a ponte norte, o chipset, à memória. E as portas, a gente tem porta USB. Hoje a porta USB é a mais importante, mas já houve várias outras portas, né? Tem a porta do teclado PS2, que era roxo para o teclado e verde para o mouse, um conector roxo e um verde, eram as portas PS2. Antes ainda existia a porta DIN, que era para teclado, DB9 para mouse e uma série de portas, mas que não vale a pena nem falar hoje. O importante hoje é pensar na porta USB, porque a porta USB é um padrão, é um barramento universal serial, né? Um padrão para conexão de periféricos. Espero que vocês já tenham copiado. Caso contrário, na reprise vocês param e copiam. Galera, então vamos falar agora um pouquinho do processador. O processador é introduzido em um barramento da placa-mãe, que é o tal do socket. Esse processador, no passado eu falava que o processador e o CPU era a mesma coisa. Hoje eu já não posso falar isso, porque existem processadores dual-core, processadores quad-core. Um processador dual-core é um processador que tem duas UCPs encapsuladas, né? Antigamente a Intel botava propaganda do dual-core com um bonequinho e duas cabeças, dando a ideia de que havia um corpo físico e dois cérebros. Você compra um processador e ele pode vir com mais de uma UCP. Por favor, corrijam isso aí. UCP ou CPU. Beleza? Galera, com 2, com 4, quanto maior a quantidade de UCPs, de CPUs dentro do processador, melhor vai ser o desempenho, porque o processamento é paralelo. Cada
processador é visto como um cérebro. E cada um deles vai ser dividido em... vai conter a unidade de controle, vai conter a unidade lógica e aritmética. Isso já está no slidezinho de vocês. Galera, por ser o cérebro do computador, tudo passa pela UCP. Numa boa, hoje não dá tempo de explicar o funcionamento. Vocês têm que decorar que a UCP, ou CPU, tem subdivisões. UC, ULA e contém registradores. Aí vocês têm que saber o quê? A ULA é responsável por toda a parte matemática. Quando a gente pensa em processamento, o processamento envolve uma transformação lógica, uma resolução matemática, né? Então, a ULA é quem processa de fato. E a UC é quem controla. Como assim? Imaginem que eu coloquei 2 mais 2 na máquina. Quando eu inseri esses dados e eles chegaram à CPU, eles vão ficar em pequenas unidades de memória que são os registradores. A UC vai analisar 2 mais 2, precisa passar pela ULA. Então a ULA vai processar 2 mais 2 igual a 4. Isso é tudo hipotético, né? Só para ficar mais didático. 4, a UC vai analisar 4, tem mais algum processamento? Não. Então vai embora. Qual o papel da UC? Analisar o fluxo. Coordenar, controlar se precisa ir para ULA ou se já pode ir embora, no caso para a memória. Então, galera, o que é importante aqui? Primeiro, os registradores são pequenas unidades de memória contidas no núcleo da UCP. O registrador, isso é muito importante, é a memória mais rápida que existe na informática e de menor tamanho. Mais rápida e menor. Ok? Galera, depois que há o processamento, a informação é enviada para a memória cache. Por que isso? Porque a memória cache é uma memória estática, uma memória de alto desempenho, mais rápida que a memória principal. Só que ela é mais rápida e mais cara, por isso menor. Não estou vendo lógica. Cara, quanto melhor, quanto mais rápido, é mais caro. Quanto mais caro é o quê? Menor. Então, colocar um pedacinho de memória cache intermediária entre o processador e a memória principal, com o objetivo de armazenar as últimas informações processadas. De fato, para quem não assistiu aula nenhuma, isso pode estar parecendo complexo. Mas para quem já vem estudando, é uma revisão, gente. Né? A cache é um tipo de memória RAM, logo é uma memória volátil. Notem que essa está contida no próprio processador, então já vem com o processador. Não está no núcleo, está no processador, encapsulada. Tudo que aparecer com cache é relacionado a uma memória de coisas recentes. Esse termo cache, ele aparece em várias circunstâncias. Existe cache no Google, existe cache do Internet Explorer, cache do servidor, cache de impressão. Tudo que for cache, eu vou associar o quê? A uma memória de coisas recentes. Então as últimas informações já processadas vão para a memória cache, que é uma memória rápida, cara e pequena. Quando a cache fica cheia, ela vai começar a despejar informações na memória principal. Na placa-mãe, a empresa tem caminho para o tráfego de dados entre o processador e a memória principal. Esse caminho aqui é o barramento local. Lembrando que qualquer local por onde a informação trafega é o quê? Um barramento. E o barramento local faz o quê? Informações entre o processador e a memória RAM, que é a memória principal.
Galera, jamais eu vou poder ter um computador sem memória RAM. Por isso que ela é principal. Eu até posso ter um computador sem a memória cache. Ela é intermediária, eu posso ter um computador sem a cache. Só que o computador vai ficar o quê? Mais lento. Quando o processador quer pegar alguma informação repetida, ele primeiro consulta a cache. Encontrou, é rápido. Encontrou, é rápido. Não encontrou, ele vai ter que buscar na memória principal, que é mais lenta. Né? Então, um computador sem memória cache, ele vai demorar mais tempo para buscar a informação. Ele vai ficar o quê? Mais lento. Ok? Agora, jamais eu vou ter um computador sem memória principal. A memória principal é indispensável. E lembrando que as duas são o quê? Voláteis. Na verdade, tanto o registrador quanto a cache, quanto a memória principal, são todos tipos de memória voláteis. São tipos de memória RAM. Galera, vamos pro próximo slide. O próximo slide fala sobre memórias. Esse ficou bem bonitinho. Aqui eu tenho memória RAM e memória ROM. Primeira coisa que vocês têm que perceber, toda memória RAM é volátil. Tomara que isso ajude vocês na hora da prova. Toda memória ROM é não volátil. Eu não sei nem o que é volátil. Que droga. Volátil é uma coisa que evapora, né? As memórias voláteis só conseguem armazenar informações enquanto o computador está ligado. Então uma questão pode perguntar, cara, isso acontece direto. Assinale a alternativa que apresenta uma memória não volátil. Assinale a alternativa que apresenta uma memória volátil. Então vocês têm que memorizar esse esqueminha. Observem que memórias voláteis. Eu tenho a memória principal, a memória cache, eu tenho os registradores, eu tenho uma memória chamada CMOS. Todas elas são o quê? Voláteis. Se o cara perguntar na prova, o que é DDR3? DDR3 é um tipo de memória principal, que é uma memória o quê? Volátil. Se ele perguntar na prova, o que é memória cache? É uma memória intermediária, que é uma memória volátil. Então esse esqueminha é muito importante. Agora, no próximo slide, vocês vão ver uma hierarquia com relação à velocidade das memórias. Não tem, hein? Ficou um pouquinho fora de ordem, mas é esse slide que eu quero mostrar. Galera, por favor, registradora, não, é registrador. O que é o registrador? Memória mais rápida que existe na informática. Então, se aparecer lá, classifique em ordem decrescente, né? Do maior para o menor, em relação à velocidade. Qual é a mais rápida? Registrador. Depois, a memória cache. Depois, a memória principal. E por último, as memórias de massa, que são o quê? Os CDs, DVDs, disquetes, discos rígidos, são todas memórias secundárias ou memórias de massa. Uma coisa que vocês constatam aqui no gráfico é que quanto maior a velocidade, menor a capacidade. São inversamente proporcionais. O registrador é mais rápida e é menor. É isso que as setas na lateral querem indicar. A cache seria a segunda mais rápida e a segunda menor. A RAM, a terceira mais rápida, a terceira menor. E aí vem todas as mídias de massa, de armazenamento não volátil. Ok? Agora,
Falando sobre as memórias do tipo ROM, o que é importante aí? PROM, EEPROM. Galera, o tempo, tá bom. Tem esse é de erase. Ou seja, se tem um Ezinho, é porque pode ser apagado. E é óbvio que se pode ser apagado, pode ter o seu conteúdo o quê? Regravado. Galera, hoje, a mais importante é a EEPROM, que pode ser apagada e reprogramada eletronicamente. Uma espécie de EEPROM é a memória flash, que é utilizada hoje no pendrive, no cartão de memória. Senhores, pendrive e flash drive é a mesma coisa. Se o examinador perguntar, um flash drive USB, pendrive, ok? Mesma coisa. Bom, chega de hardware, tá bom. Vamos falar só mais um pouquinho sobre as mídias. E a gente já vai mudar de assunto. Esse tópico, esse slide, me lembra a prova da PGE de 2009 aqui do Rio, que vinha trazendo uma questão pedindo para classificar a quantidade de categorias de mídias. Em 2009, a FCC classificava em 4 categorias. Ela classificava em magnético, óptico, magneto-óptico e sólido. Hoje, em 2012, existem os discos híbridos, magnetos sólidos. Então já aumentou de 4 para 5. A gente está atualizando. Galera, magnético. Mídia magnética, por favor, fita magnética, né? Não deu tempo de eu revisar isso, gente. Fita magnética. Fita DAT ou fita DLT, corrige aí. Fita magnética, pode ser DAT ou DLT. Cara, fita é uma parada que o pessoal olha e fala assim, coisa obsoleta, não vai cair. A fita é a mídia mais utilizada, mais importante hoje para backup. Cai backup na prova, então tu tem que saber que a fita é a mídia que tem a maior capacidade. Existem fitas de 800 GB, de 1 TB, fitas muito maiores ainda, né? Essas fitas DLT chegam a 1 TB. Então a fita ela tem maior capacidade, maior velocidade de leitura e gravação para backup do que as outras mídias que a gente está acostumado aí, do que o DVD, do que o Blu-ray, ok? A fita, então, ela só é utilizada hoje em dia para backup. O ruim da fita é que ela tem um acesso sequencial. Então, se eu gravo informações em fita, eu não tenho como abrir um arquivo aleatório. Eu tenho que abrir na sequência, o que dificulta a utilização da fita. Por isso que criaram o disquete e todas as outras mídias. A fita aqui é a única que tem um acesso sequencial. Nessa mesma prova da PGE, o examinador da Carlos Chagas perguntou se a fita magnética tinha estrutura de pastas. E o item era errado, porque se a fita é sequencial, não existe pasta, subpasta, não tem como organizar os arquivos. A organização só se deu no acesso aleatório, que foi do disquete em diante. Ok? Então a fita magnética tem um acesso sequencial. Todos os outros têm um acesso aleatório. Ou seja, em todos os outros eu tenho a possibilidade de trabalhar com pastas para organizar as informações do disco. Galera, aí na folhinha de vocês tem as mídias, a capacidade para vocês poderem decorar, tem a categoria, né? O que é ótico? O que é uma mídia ótica? CD, DVD e Blu-ray. Aí, gente, CD-ROM, R e RW. O ROM é o quê? Só de leitura, o R é gravável, o RW é regravável. E a capacidade do CD, 700 megas. Do DVD, há erros que são grosseiros aqui, vocês têm que corrigir. 4,7 GB, né, que são gigabytes. O Blu-ray,
Tá certo assim, né? O Blue não tem E. O DVD RAM, que embora esteja em desuso, é um exemplo de mídia híbrida magneto-óptica. Sólido, a gente tem um pendrive, a gente tem um SSD, que são as mídias de memória o quê? Flash. Tudo que for flash é mídia sólida. E vice-versa. Magneto sólido são os discos híbridos. Como o SSD é muito caro, criaram discos híbridos aí, que são os HHD. Ok? Então isso é mais um quadrinho para ser memorizado. Galera, a gente fechou alguns dos principais assuntos